בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós vamos começar hoje o 9º capítulo do Tânia. Então até agora, até o 8º capítulo é uma matéria. O Tânia nos explicou que temos duas almas, isso desde o primeiro capítulo, nos explicou quais são as ferramentas de cada alma, como funciona o intelecto e emocional de cada alma. E agora ele vai entrar na guerra. Porque literalmente tem uma guerra entre o lado positivo da pessoa, a alma divina, e a alma animal. E nós, claro, torcemos para que a alma divina ganhe. Como fazemos isso? Então, a partir do capítulo 9, ele vai explicar para a gente. O primeiro passo é explicar exatamente onde essas almas ficam no corpo. Porque elas têm um local onde você pode apontar o dedo e falar, aqui está a alma. Vamos lá, capítulo 9. O local onde habita a alma animal, que é da Klipat Noga. Lembrando, Klipat Noga é aquela Klipá que você pode usar para os dois lados. Bechol ish Israel ubalev. Todo judeu, essa alma está no coração. Mais especificamente, Bechalal smalish umaledam, no átrio esquerdo, que ele está cheio de sangue. A gente sabe que o coração ele tem dois átrios, dois ventrículos, né, que ele usa para bombear o sangue. E a alma animal, ela se encontra no átrio esquerdo. Qual a diferença entre um átrio e outro? Então, o átrio esquerdo, de acordo com o Talmud, sempre tem sangue lá. Sempre tem uma medida de sangue. Como o coração ele é usado para bombear, como funciona o coração? Aula de anatomia. Então temos o átrio direito, que ele recebe o coração sem oxigênio. Ele recebe o sangue sem oxigênio. Aí quando ele bombeia, vem um choque do nó sinusal e ele faz contrair os átrios. Então primeiro o direito contrai, ele manda sangue para o pulmão. Ele carrega de oxigênio, aí ele vai para o átrio esquerdo, e de novo, quando ele bombeia, ele espalha o sangue para todo o corpo. Então, o átrio esquerdo, de acordo com o Talmud, ele sempre tem uma pequena quantidade de sangue. Então é isso que está escrito, que onde tem esse sangue é onde habita a alma animal. Sempre tem um sangue residual lá. Então, por dois motivos, a gente sabe que o sangue é a vitalidade da pessoa, a alma está no sangue, como está escrito, que é Adam ou Anefesh. O sangue é a alma e por isso, falamos já uma vez, que a pessoa não pode comer o sangue dos animais. Se você quer comer a carne é uma coisa, agora comer a alma dele não pode. Não é correto. Então, o coração, principalmente o átrio esquerdo, ele tem duas funções, que nisso vemos que está a alma animal. Uma vez que a alma animal ela vem para dar vitalidade para o corpo, então onde fica mais o sangue e onde espalha o sangue para o corpo. Lembrando, o átrio esquerdo é aquele que manda o sangue já oxigenado. Então é o que dá vitalidade para o corpo todo. Ao lado esquerdo é onde habita a alma animal. Então temos isso que espalha sangue para o corpo e também que sempre tem um pouco de sangue lá. Ele diz levita é mais ou menos 86 ml. Então sempre tem essa quantidade, fica lá. Claro que esse sangue é trocado. Seria. Levita é isso. Eu não sei se quando fala do sangue no coração, eu não sei quanto sangue cabe no coração. Mas quando fala do sangue no coração, ele diz cabe uma medida de sangue lá. Claro que esse sangue é trocado, mas significa que o sangue, que é a vitalidade da pessoa, que é a alma animal, habita no átrio esquerdo. E por isso, todos os desejos e a raiva e sentimentos da pessoa estão no coração. Então quando a gente está com muita raiva, nosso coração bombeia mais rápido. A gente fala, eu amo com o coração. Tudo que é relacionado à emoção está no coração. Vamos lembrar que as midot, as 7 emoções que a pessoa tem, também são comparadas com o coração. Estão conectadas com o coração. E do coração, elas se espalham para o corpo todo. Nas emoções, a gente pode sentir um frio na espinha, a gente fecha o punho quando está com raiva. Tudo isso vem por influência do coração. Então a emoção começa no coração e se espalha para o resto do corpo.
exatamente como o sangue espalha. Começa no coração e espalha para o resto do corpo. Também, outra coisa que acontece com a alma animal que está no coração, ela sobe para o intelecto que está na cabeça. Por que ela precisa subir? Porque os desejos, a gente falou antes, os desejos começam no coração. Agora, tá, eu tenho vontade de alguma coisa, independente de ser certo ou errado, tá? Eu tenho vontade de alguma coisa, como que eu vou conseguir? Então, primeiro o coração desejou, e aí a cabeça vai calcular, vai mentalizar como que ela vai alcançar aquilo. Então é assim que funciona a alma animal. Primeiro ela age no coração, e aí ela influencia o intelecto. Quem lembra? Quando a gente falou das ferramentas da alma animal, nós falamos primeiro também da emoção e depois do intelecto. Por quê? Porque quando a pessoa é movida por desejo, por paixão ou por raiva, primeiro começa a emoção, aí entra o intelecto. O caminho correto é o intelecto afetar a emoção. Mas quando a pessoa é movida pela emoção, acontece o contrário. E aí o intelecto, ele está prejudicado. O intelecto é criado para ser frio, calculista, saber como fazer as coisas direito. Se ele é movido pela emoção, então ele é cegado. Por isso que a raiva cega a pessoa, o amor é cego. Tudo isso por quê? Porque se começou do coração e influenciou o intelecto, então você acaba desviando o intelecto da pessoa. Então tem o intelecto que é por conta das emoções, mas ele é subjugado às emoções. A gente falou também já sobre isso, que é assim que funcionam os animais. Os animais não são burros. Nem o burro é burro. Só que os animais, eles têm o intelecto deles subjugado à emoção deles, ao desejo. Então o gato, ele consegue subir uma parede altíssima, se o objetivo, o desejo dele está lá em cima. Ou o desejo dele está lá em cima, ou o medo dele está lá embaixo. Mas quer dizer, o intelecto de como fazer as coisas vem por conta da emoção. Todos os animais são assim. E por isso também que mencionamos que os animais geralmente, eles têm o intelecto e as emoções muito paralelos, no mesmo nível. Então os macacos que andam em pé, ele normalmente ele é quadrúpede. Pergunta é a girafa. Girafa, o intelecto está sempre muito acima do coração. Acho que por isso a girafa é um dos únicos mamíferos que não emite som nenhum. Ela é mais inteligente, ela sabe ficar quieta. Especial, né? Então o que acontece? Falamos que os animais sim têm inteligência, o corvo é extremamente inteligente, mas eles seguem, a inteligência segue a emoção. E isso é o Nefesh Abamit, a gente já falou bastante no passado, o Tânia já trouxe bastante sobre isso. Então assim como o sangue, ele se espalha para todos os órgãos e se espalha também para o cérebro. Certo? Ele leva oxigênio para o cérebro. Então da mesma forma, a Nefesh Abamit, a alma animal, ela se espalha a partir do coração para todos os outros órgãos. Como que a gente vê isso? Na história dessa semana, Parashá, Havá. O que está escrito? Quando Havá, ela foi... Deixa eu pegar o Humash. Por isso que a gente fala no Shema, cuidado com os olhos. Que vocês se desviam atrás deles. Porque está escrito o seguinte, a Havá, Eva, ela viu que era boa a árvore para comer e que era atrativa como meio de ganhar inteligência, e ela foi e comeu. Então o que aconteceu? Primeiro ela olhou, os comentaristas falam, o olho vê, o coração deseja, aí os outros órgãos vão fazer o que eles precisam para conseguir alcançar aquilo. Então o mal começa com o olho, na maioria das vezes, aí o coração deseja. Então a alma animal, ela recebe essa informação pelos olhos, e aí ela se espalha pelo corpo para fazer agir. Então se a pessoa vê uma coisa que ele quer muito, as pupilas dilatam, e aí o coração bate mais forte, e a pessoa reage àquilo. Inclusive o cérebro, ele é influenciado. Então se a pessoa vê filmes, libera endorfina, dopamina, não sei o que no cérebro, tudo isso vem pela alma animal. Por isso tem que tomar muito cuidado com o que os olhos veem. O que você falou, pai? É um ditado brasileiro que diz que os olhos não veem, o coração não sente.
Exato. E por isso um cego, ele é considerado como morto em muitas questões da halakha. Por quê? Porque ele não tem desejos. O cego... Calma, não é que ele não tem desejo nenhum. Deixa-me... O cego. O cego, a maioria dos desejos que nós temos, ele não tem. Porque a maioria do que nós temos, nós vemos à distância. Ele precisa chegar e cheirar a comida, precisa tocar, sentir a textura. Então, a alma animal funciona assim, do coração espalha para o resto do corpo, até tal ponto que a pessoa pode acabar perdendo o controle dela mesma, fazendo uma coisa que geralmente ela pode se arrepender depois, porque o coração dominou o intelecto. E o coração não tem ser, ele não pensa adiante. Agora, se a alma animal está no coração, onde fica a alma divina? Então ele diz, o local onde habita a alma divina é no intelecto. Então a alma divina, ela começa com a cabeça primeiro. Por quê? Porque as forças principais da alma divina são intelectuais. Nós falamos que temos 10 capacidades, 7 emocionais, 3 intelectuais. E na alma animal nós apresentamos primeiro as emocionais, depois as intelectuais, porque esse é o caminho da alma animal. A alma divina falamos o contrário. Primeiro mostramos Chokhmah, Binah e Dat. Primeiro a inteligência, a compreensão e etc. E depois as emocionais, porque este é o caminho da alma divina. O intelecto controlar as emoções. Então por isso que a alma divina está no intelecto da pessoa. E de lá ele se espalha para todos os órgãos. Então, quando a pessoa vai fazer algo lógico, algo que a alma divina está mandando, então começa no intelecto, aí ele influencia todos os outros órgãos. Só que a alma divina mora num duplex. Ela está no intelecto, mas ela também está no coração, no átrio direito. Vejam o que o Tânia fala. E também no coração. Por quê? Por que a alma divina tem que morar no coração? Porque o principal serviço da alma divina é no coração. A ferramenta principal é intelectual. Mas por quê? Porque ela precisa influenciar o coração. Quando a alma divina vem e se envolve no corpo, ela vem para ensinar a pessoa como ter sentimentos apropriados. Como trabalhar com o seu coração. Então ela tem que morar no coração. A alma animal não. A alma animal mora somente no átrio esquerdo do coração e usa o intelecto. Já a alma divina habita no intelecto, principalmente, e também no coração. Porque é lá que ela trabalha. Em qual, especificamente, falamos no átrio direito, porque ele diz que lá não tem sangue. Quer dizer, não tem sangue. Passa por lá sangue, mas não é o principal. Enquanto que o átrio direito, ele está ocupado em dar vitalidade para o corpo, porque esse é o trabalho da alma animal. O lado esquerdo, ele está ocupado em quê? Em trabalhar com o divino do corpo, em elevar o corpo. Então, por isso, ele foca em mandar o sangue para o pulmão. Ele não está ocupado com o corpo todo. Ele está ocupado em participar junto com a alma animal, para depois convencer a alma animal a servir Deus. Então é por isso que ele diz que não tem sangue lá, porque não é a função principal dele. O sangue está só de passagem. A função principal da alma animal é trabalhar com as emoções em geral, e com o corpo, e com o serviço divino. E por isso que uma vez que a alma animal, ela é mais emocional, ela dá vida, ela é que nem um sangue, ela é quente. As emoções são quentes, são como fogo. O sangue também é quente. Então por isso que a alma animal, ela agita a pessoa com o calor da tentação, enquanto que a alma divina é mais tranquila. E como está escrito, o coração do intelectual está à direita. Isso quem falou? O rei Salomão. Onde fica o coração? Direita ou esquerda? No meio. O coração fica aqui no meio. Por que falam que o coração está à esquerda? Porque o formato anatômico dele, ele tem um puxadinho para a esquerda, mas a localização dele é bem no centro. E por isso que quando já aula de primeiros socorros, quando coloca o desfibrilador, o DEA, quando pressiona muito bem, a massagem é no meio, e o DEA é colocado quase no ombro direito,
e depois aqui embaixo, no lado esquerdo, para poder o choque atravessar a maior área possível do coração, porque ele tem um puxadinho para o lado esquerdo, que nunca ninguém precisa usar, mas tem que saber como. Então, o rei Salomão fala que o coração do sábio está à direita. Por quê? Quer dizer, ele fala, está no átrio direito, no focado na espiritualidade, na alma divina. E, na verdade, o Alter Rebbe não traz a continuação do versículo, fala que o coração do tolo está à esquerda. O coração do tolo está à esquerda, quer dizer, ele se deixa levar somente pelo calor, pela emoção da situação. Ele não usa o intelecto. E, na verdade, tem algo interessante, a gente está com um livro em hebraico, então isso representa outra coisa também. O coração do sábio está à direita. O que eu tenho à direita de mim no livro? O que eu já li. O coração do tolo está à esquerda, porque ele fica o tempo todo, ai, quanto falta, ai meu Deus. Certo? Então o tolo está sempre olhando para a esquerda, ai meu Deus, falta muito, não cheguei. O sábio não, ele olha, já deu isso, mesmo que esse livro, a gente está no começo, um pouquinho, mas tá bom, isso eu já conquistei. Em português não funciona porque é o contrário. Mas tá bom, a língua sagrada funciona assim. O coração do tolo à esquerda, o coração do sábio à direita. Moshe fez uma pergunta. Como a gente pode observar o que é uma pessoa que é regida pela alma divina? É isso? Mais ou menos isso. Uma pessoa, geralmente você fala, essa pessoa é mais esclarecida, ela é controlada, ela consegue controlar seus sentimentos. Tem níveis e níveis e níveis e níveis, tá? Tem o nível mais elevado, é um tzadik, tá? Mas nós também conseguimos alcançar isso, tanto que, na prática, sempre tem coisas que acontecem, que você olha e fala, eu não vou me emocionar por isso, não vou me enervar por isso. Eu tenho um conhecido que ele falou que ele sempre para no trânsito, no farol, ele tenta parar o segundo carro, nunca o primeiro. Não que ele cause um acidente tentando ir para trás, mas por que ele faz isso? Ele falou, porque eu via que eu era muito apressado e já abria o farol, já saía correndo, mais ou menos como eu faço. E aí ele falou, para eu controlar essa ansiedade, eu sempre estou atrás de outro carro. O que acontece? Calma, deixa eu terminar. O que acontece? Você vê que é uma pessoa que trabalhou sobre si, e nessa circunstância, eu não vou falar da vida toda dele, mas nessa circunstância agora o intelecto está mandando. E ele usou o intelecto dele a ponto de conseguir controlar a emoção. Fala, Sarita. Não, eu ia pegar esse mesmo assunto, dizer assim, isso também não chama-se maturidade. Sim. Mas essa palavra que a gente usou lá para trás é maturidade. Por isso que eu falei, tem níveis e níveis. Ainda assim, eu acredito que a maioria dos seres humanos tem alguma coisa que vai mexer com ele. Mas olha, você me mostrou agora há pouco o vídeo de um pai que perdeu um filho pelos terroristas Emar Shemam. E ele está falando tranquilo, com confiança em Deus, aceitando o plano divino. E eu não conseguiria me imaginar. Espero nunca passar por uma coisa nem perto disso. Mas eu não sei se eu teria esse controle. Isso quer dizer que nesse tipo de questão, ele é mais controlado. O intelecto está dominando o coração. Claro que ele está sentindo dor. Mas as palavras dele, o que ele está externando não é isso. A tal ponto a pessoa consegue se transformar que num tzadik, ele consegue às vezes sentir o contrário. Consegue sentir o bem que Deus fez para o filho. A gente vê isso com Aaron, isso não é receita de bolo que todo mundo alcança isso. Com certeza não. Mas é algo que a gente vê pessoas que pensam diferente. Exatamente isso. Uma pessoa que pensa, que eu digo que pensa, que os pensamentos dele não vêm por conta da emoção, então você vê que é uma pessoa mais controlada, é uma pessoa que não precisa gritar, uma pessoa que tem controle do seu ambiente. E o contrário, você vê, quando a pessoa expressa a opinião dele de uma forma muito agressiva, você sabe que a opinião dele pode até estar certa, mas vem da alma animal. E ele diz o seguinte, e assim é o amor por Deus, como labaredas de fogo, que vem do coração dos intelectuais. Por quê? Porque primeiro
De onde vem o amor a Deus? Ninguém nasce amando Deus. Ninguém, nem Avraham Avinu nasceu amando Deus. Mas quando que a pessoa ama, ele diz aqui dos intelectuais. Quando a pessoa é intelectual, quer dizer, ele admira a obra de Deus e como Deus fez tudo, então aí ele começa a amar ou temer Deus. Aí depende de onde foi o foco dele. Por isso que a Hassidut demanda tanta meditação. A pessoa tem que meditar. Por quê? Porque o sentimento, até no Kuntres Atfilah, tem um estudo que explica sobre a reza. Ele fala que a reza dos jovens, o sentimento deles na reza é tolice. Às vezes você vê um jovem dependendo da idade, tá? Um jovem no estudo, ele tá lá rezando, oi, parece que tá levando um choque. Tem gente que se mexe demais. Tá vibrando. Isso é chamado de tolice. Por quê? Porque essa emoção não tá vindo do intelecto. Ela está começando no coração. É ruim? Não, mas... Olha, estude mais. Ele chama de jovens. Quer dizer, estude mais, amadureça mais. E deixe que a emoção venha a partir do intelecto. Não só porque está se mostrando... Não estou falando que todo mundo que faz isso está se mostrando. Mas é muito normal. Você vê uma criança se balançando toda. Porque é o que ele aprendeu. Ele está inspirado naquela hora. Mas não é uma inspiração intelectual. Tanto que se via muito no Rebbe, que o Rebbe não se mexia muito na reza. Porque é controlado. É ruim se mexer. Sempre falam que o judeu se mexe na reza porque é como uma labareda de fogo. Sim, mas você tem chamas que mal se mexem. Depende de onde está. Uma chama se mexe muito porque tem vento, porque tem coisas externas atrapalhando ela. Se eu fechar um quarto sem vento nenhum, a chama vai ficar tranquilinha, no movimento mais uniforme. Então você vê um tzadik, geralmente ele não balança tanto, porque a emoção dele está vindo do intelecto. E também a alegria do coração, que a pessoa consegue ter alegria quando ele vê como Deus é majestoso. Imagine alguém encontrando um rei pela primeira vez. Pode ser qualquer rei, né? Você vê toda a pompa, tudo aquilo, então você fica com uma alegria, quer dizer, a não ser que o rei queira punir alguém, e aí dá tristeza e preocupação, mas você vê a passagem de um rei, isso te traz uma alegria. Imagina quanto mais quando a pessoa vê a glória divina. E ele usa aqui justo a expressão de ver, mistaklim bikara de malka. Quando ele vê a preciosidade de Deus, ele não está vendo com os olhos, é que tem olhos no intelecto também. Tem um olho na cabeça, um terceiro olho, que vem através da meditação da pessoa. Então, quando a pessoa medita, ela consegue enxergar Deus. Enxergar Deus não precisa desses olhos. Tanto, o que quer dizer a visão? A visão, quando alguém vê algo, ele não tem dúvidas, tá? Você viu, você não tem dúvida daquilo. Eu estou vendo a camiseta preta do Camilo, não tenho a menor dúvida que é preto. Mesmo que alguém amanhã me diga que ele estava de azul, se eu vi, eu tenho boa memória, ninguém me tira daquilo. Por isso que um testemunho não pode ser juiz. Porque já que eu vi o crime acontecendo, por exemplo, então não adianta me explicar porque aconteceu. Não me importa, eu vi aquilo, eu estou abalado porque a visão mexe muito com a pessoa. Então, quando a pessoa medita a tal ponto sobre Deus, que aquilo se torna uma certeza, é chamado de visão. Porque é algo que nada abala. Entenderam? E assim também, todas as outras midot kedoshot, todas as outras, os sentimentos de santidade, eles vêm do intelecto. Então, de novo, por que a alma divina tem que morar no intelecto e no coração? No intelecto lá é o principal, mas ela habita o coração porque ela vem mexer com o coração também. Mas primeiro vem do intelecto. Os Hassidim mais antigos, eles falavam o seguinte: quando você tem uma ideia, como você sabe se é uma ideia da alma divina ou da alma animal? Como que você vai fazer? Você sabe. Então é muito simples, eles falavam. Vê o que aconteceu primeiro, qual foi o despertar? Foi o intelecto ou foi a emoção? Se foi a emoção, saiba que quem está por trás disso é a alma animal. Não, mas era para uma coisa boa. Eu estava rezando, eu estava no meio do Shema. Eu sempre trago esse exemplo, porque acontece muito, principalmente entre crianças. Eu estava rezando, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Ai, Deus é muito grande, eu vou pôr dinheiro na tzedakah, que é a maior mitzvah que eu posso fazer agora. E Yetzirará, é o mau instinto, que quer tirar a pessoa do meio da reza dele para fazer outra coisa que não é o momento e o local. Local talvez sim, se é sinagoga. Mas não é o momento, no meio da tua reza. Então ele se emocionou, começou pelo coração, e aí ele foi fazer. Ah não, eu estou vendo a situação em Israel, existe a mitzvah de dar tzedakah, eu vou fazer isso no momento correto. Eu comecei pelo intelecto. Pela emoção as coisas geralmente dão errado. Mas você está pensando isso no meio da reza, no meio do Shema. É um exemplo, é? Então, mas isso também não é um desvio? Exatamente. Hã? Não, pode falar. Não, exatamente o que ele falou. Não, mas é um desvio, então, mas também não é bom. Mas é isso que eu estou falando. Começou pela emoção. Ah, o segundo caso não é no meio do Shema. Tá. Porque no meio do Shema o intelecto está onde? No Shema. Não, era isso. Não, eu pensei que era no meio do Shema. Então é assim que os Hassidim falavam. Você tem que ver onde foi o gatilho. Se for emocional... Mas quando você está rezando, você está se emocionando. Você não está rezando de uma forma, digamos, racional. Você está se emocionando com a reza, com o clima. Isso é difícil de você abrir mão. Então, aí é que tá. A gente falou que existe a emoção da alma divina. Ele acabou de falar, sim, com labaredas de fogo, mas elas começam com o intelecto. Tá. Então, se uma pessoa... E, de novo, o que é muito importante, a gente fala às vezes de santidade e pureza, nem sempre o que não é o ideal é ruim. Então, imagina uma pessoa que não entende um pingo de hebraico. Mas ele vem na sinagoga, ele começa a escutar as músicas, ele se emociona. Essa emoção é ruim? Óbvio que não, óbvio que não. Mas ela é extremamente passageira. Não dura para sempre. Tem que ficar colocando combustível. Agora, quando a pessoa, ela medita em algo. Então ele, no caso, ele está entendendo a reza. Então ele está lendo no lado, né, traduzido. E ele começa a contemplar. Tem uma reza que é fantástica, Nishmat Kol Chai. Quem sabe um dia a gente vai abordar. Quem sabe não, Bezrat Hashem a gente vai abordar. É linda. Então a pessoa começa a ler. E ele começa a se aprofundar nas palavras. É intelectual. E aí ele começa a amar Deus mais e se emocionar. Então é uma emoção que tem por base o intelecto. Então isso é dos sábios. É esse tipo de emoção. Tem que ter. Todo mundo tem que ter. Ah, não, então vamos lá. Eu não tenho Sidur em português, não vou mais à sinagoga porque eu não quero me emocionar. Não é esse o cálculo. Não tem problema se emocionar. Casamento. Casamento ortodoxo começa com o intelecto e depois o emocional, tá? Essa é a regra. Geralmente é assim. Tem exceções aos montes. Mas, geralmente, você sai de Shiloh, você não conhece a menina, ela não conhece ele, e aí começa a conversar para ver propósitos, intelectual, e aí depois vem a química, etc. Agora, né, tem um dia que eu simplesmente vejo minha esposa e eu fico apaixonado por ela. Né? Até aqueles momentos que né, volta o sentimento. Começou puramente emocional, tá? Não veio da cabeça. Eu não pensei, ela é mãe dos meus filhos. Ela... Não. Eu vi ela, caramba. Ela veio de roupa laranja. Eu adoro laranja, me emocionei. Acho ela ainda mais bonita. Tá ruim? Não. Nem um pouco. Ah, começou pela alma animal? Sim, começou. Mas não é errado. Né? A alma animal, ela foi criada para dar vitalidade para o nosso corpo e para fazer as coisas acontecerem. Agora, cabe à alma divina controlar essa alma animal e falar as coisas têm que acontecer no caminho certo, entendeu? No momento certo, a situação correta. Entendeu? Então, eu vejo minha esposa, eu estou totalmente apaixonado, mas estou na frente de todo mundo, eu não posso dar um beijo nela. Tem que ter esse tipo de controle. Senão, perde todo... Então, isso que é o intelecto dominar o coração. Finalmente, a gente pretende um dia chegar numa situação onde o intelecto ele tem completo domínio do coração. Então ele consegue controlar todos os desejos. Para a pessoa só querer coisas apropriadas. Então agora, no show de hoje, a gente viu onde habita cada uma das almas. E se Deus quiser, semana que vem a gente vai começar a entrar na guerra. A guerra? O que elas querem conquistar?